Bom, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre servomotores, tá? Na continuação sobre a nossa discussão sobre motores CC. Basicamente, pessoal, o servomotor é um tipo de motor que permite justamente o controle de posicionamento, tanto angular quanto linear, tá? Dependendo do tipo de mecanismo que é associado ao servomotor. Porém, obviamente, o objetivo dele, ele por si só, ele vai oferecer, né, um controle de posicionamento angular, tá? A depender também do tipo de servomotor considerado, onde ele vai manter uma determinada posição dado um comando que seja efetuado em relação a ele, tá? Servomotores e motores de passo, tipicamente, eles são concorrentes em boa parte das aplicações, tá, que vocês considerarem. Talvez exista ainda uma vantagem por causa do servomotor para aplicações onde a potência é maior, tá? Onde a potência é mais elevada, tá? Em casos industriais. Porém, do ponto de vista de tipo de aplicação, os dois basicamente resolvem problemas similares, tá? Com vantagens e desvantagens em cada caso, tá? No caso do motor de passo, provavelmente a gente tem um controle simplificado. No caso do servomotor, nós temos tipicamente uma potência possível de ser um torque, né? Possível de ser atingido superior, tá? Mas basicamente eles estão em famílias semelhantes, né? Eles têm objetivos similares, tá? No caso de servomotores, a gente vai ter a possibilidade de controle de posição, tá? A menos que vocês tenham um mecanismo associado, o controle por si só vai ser um controle de posição angular, tá? Mas caso exista algum mecanismo mecânico, né, vinculado ao motor, a gente também pode ter controle angular, controle linear, tá? E possivelmente o controle de velocidade e aceleração, tá? Isso obviamente depende do tipo de servomotor considerado, tá? No servomotor que a gente vai utilizar, que são servomotores mais simples, são servomotores tidos como servomotores para efeitos, para finalidade de hobby, tá? A gente não tem efetivamente um controle, ou tipicamente um controle de velocidade e aceleração, tá? A menos que a gente considere um servo contínuo, tá? E são dispositivos que vão operar em malha fechada. A gente já vai ver a característica física geral desse dispositivo, tá? Mas basicamente nós temos um motor com um sensor que vai oferecer a realimentação de posição necessária para a gente saber se aquela posição pretendida, seja ela angular ou linear, foi ou não foi atingida, tá? E a realimentação do ponto de vista de velocidade e aceleração, que seria um outro sensor, a gente pode fazer seja via tacômetros ou sensores de efeito Hall, né? De forma geral, encoders vão possibilitar esse tipo de situação. Novamente, a gente está vendo o servomotor do ponto de vista do microcontrolador, tá? A gente não está analisando aqui a construção do servomotor, muito embora eu até possa deixar como estímulo para vocês um estudo aí se eu não me falha a memória, na verdade não é um estudo, uma application note da Microchip, mostrando justamente como poderia ser utilizado um microcontrolador para fazer o controle da realimentação do servo, tá? Para fazer o controle de um motor CC de modo a fazer o controle de posição, que seria melhor do que o servo que a gente vai utilizar, tá? Mas basicamente, justamente já tomando esse ponto, nós vamos ter do ponto de vista de controle os servos onde o controle de posição está contido dentro do próprio servo, tá? E aquelas situações onde a gente utiliza o microcontrolador para fazer o controle, por exemplo, de um motor CC, tá? Em suma, utilize o microcontrolador para construir a estrutura do servomotor em si, tá? O servomotor como um todo, tá? A gente vai ver somente a primeira situação, ok? Bom, no caso mais simples de realimentação, que é o caso que a gente vai considerar, o caso de servos para efeitos de hobby, né, servos pequenos, tá? A gente tem servos cuja realimentação utilizam tipicamente um potenciômetro como sensor de posição, né? Esse potenciômetro digamos assim, conectado no eixo do rotor do motor, e conforme o motor gira, obviamente o potenciômetro vai alterar a posição. Com isso a gente consegue ter a noção da posição que a gente se encontra, a posição angular num certo momento, tá?
E usando um controle tipo Bang Bang para o motor, um controle tipo liga e desliga, tá? A gente basicamente consegue então determinar se atingiu ou não atingiu a posição alvo, ok? Aí versões mais sofisticadas de servos industriais, aí vocês vão poder ter encoders, tá? De diversos tipos para fazer medição de velocidade, aceleração, posição, tá? De modo que a gente tenha um controle mais fino da operação do servo, por exemplo, usando o controlador PID. Existem inclusive, a título de curiosidade, tá? Alguns estudos de implementação do controle de servo até mesmo para o Arduino, tá? Onde justamente é feita a comparação, né, de se usar o microcontrolador para fazer o controle de posição contra usar um servo motor já integrado com o controle tipo Bang Bang, tá? Então, se a gente for olhar a característica construtiva de um servo motor, pessoal, vocês vão ver algumas peças, tá? Tipicamente a gente vai ter, principalmente nesses servos de hobby, tá? Esses servos de pequeno porte, a gente vai ter um pequeno motor CC, tá? Um conjunto determinado de engrenagens que vai servir para transformar a rotação aqui do motor num movimento provavelmente com um torque superior, tá? Vinculado a um eixo, tá? E vinculado, por exemplo, ao potenciômetro e a um circuito que vai fazer justamente o controle de posição. Então, a princípio, o que ocorre? Né? O motor girando vai girar o eixo externo, o eixo visível do servomotor, que por sua vez movimenta o potenciômetro, que por sua vez nos dá uma informação de tensão que serve para o circuito de controle de posição determinar se o motor deve continuar girando, se ele deve inverter o sentido de giro ou algo do gênero. Tá? Então esse circuito aqui poderia ser um circuito mais simples ou mais complexo a depender do tipo de servomotor que vocês estão considerando. Tá? No caso aqui do motor, a gente vai estudar o servomotor novamente de pequeno porte, que se chama de servomotor para hobby. Tá? O hobby aí é uma palavra que talvez seja mal aplicada, tá? Mas são servomotores de pequeno porte, mas comumente são conhecidos por essa sigla, tá? Porque eles são usados nas mais diversas aplicações, tá? Por exemplo, em aeromodelismo, tá? Em pequenos dispositivos, em pequenas máquinas, movimentadores, por exemplo, de câmeras de vídeo, tá? Então tem inúmeras aplicações, tá? A gente chama de servomotor de hobby porque eles são servomotores que não são tipicamente usados em ambientes industriais. Muito embora em ambientes industriais vocês também tenham servomotores de grande porte com motor CC, tá? Mas em casos industriais a gente tem motores CA também, tá? Aí tanto motores síncrono quanto motores de indução presentes como os motores dos servos, tá? Do servomecanismo, tá? Sendo que inclusive é mais comum no caso industrial a gente utilizar motores CA, principalmente quando a potência considerada deve ser maior, tá? Existem inúmeras formas de controle do posicionamento de servomotores, mas para esses servos de pequeno porte que a gente vai usar, basicamente o controle de posição do servo é efetuado em razão da largura de pulso, de pulsos que são periodicamente gerados para os servomotores, tá? Em razão da largura do pulso em nível alto, a gente vai ter a determinação da posição, tá? Então, tipicamente a gente considera aí servomotores trabalhando de 0 a 2 milissegundos, tá? Para controle de posição, mas novamente isso varia bastante de servo para servo, tá? Então a gente pode ter, por exemplo, um servomotor onde uma largura de pulso aqui, o pulso em nível alto durando 0,6 milissegundos equivale a uma posição de menos 90 graus, e o pulso com uma duração de 2,4 milissegundos equivale a uma posição de mais 90, tá? Não existe regra, tá, pessoal, para a gente estabelecer isso, porque novamente vai depender do servo que vocês vão estar considerando. Okay? Então vocês vão ter que ter a informação de qual é o servomotor de trabalho, tá? De modo que vocês consigam fazer o controle de posição em questão. Então, pegando um servo aí, que é um servinho de modelismo, está bastante usado em modelismo, um servo pequeno, mas ele tem uma boa relação de torque, tá? Tá aqui essas informações, basicamente eu extraí essas informações aqui desse datasheet, tá? Que vocês conseguem acessar. Então a gente tem quais informações? Ele tem cerca de 50 gramas, então novamente um motor de pequeno porte, né? Alimentação de 4,8 a 6 volts, tá? Um torque aqui de 5,5 kg por centímetro, quando alimentado a 5 volts, tá?
e 6,5 kg por centímetro quando alimentado a 6 volts. Mas ele é um servo bastante lento, tá? Então existe uma troca aqui bem grande em termos de velocidade por torque, tá? Em razão da caixa de engrenagens, tá? Opera de 0 a 55 graus e a gente tem então aqui as velocidades, né? 0,19 segundos por cada grau, né? Então a gente tem aqui para a gente fazer uma volta de 360 graus, vocês vão chegar à conclusão que a gente tem um certo tempo aí, né? Pegando digamos que alimentemos ele a 6 volts, tá? Para fazer 360 não, porque ele é um servo de movimentação limitada a 180 graus, tá? Mas 180 graus a 0,15, nós levaríamos 27 segundos para fazer a movimentação completa, né? E nesse caso, só para demonstrar para vocês justamente a questão aqui das durações dos pulsos, né? A posição de menos 90 graus é um pulso com um nível alto durando 1 milissegundo. Posição de mais 90 graus, a gente tem um pulso com duração de 2 mili. E a posição de 0 graus, que é a posição do meio, né? A gente tem então um pulso com um nível alto com duração de 1,5 milissegundos, tá? Então esse é um servo que tem rotação de 180 graus, de menos 90 a mais 90, tá? Existe um outro tipo de servo que a gente chama de servo de rotação contínua, que nesse caso a gente consegue controlar a velocidade de rotação do servo, tá? Pela duração do pulso, mas é um outro tipo de servo que nós não vamos ver nesse momento. Mas esse é um servo aqui que é o caso mais típico, né? Que a gente está querendo só fazer a controle de posição. Em termos de fiação, tá? Vocês vão ver 3 fios saindo desse servo, o marrom que vai servir para referência, o vermelho que vai servir para VCC e o laranja que vai servir para sinal. Muito embora esse esteja bem num caso, se não me falha a memória, num caso bem extremo, assim, que vocês conseguem conectar ainda diretamente no Arduino, tá? Recomenda-se fortemente que vocês usem, né, uma fonte externa para fazer a alimentação dele, né? E só façam o controle a partir do Arduino em razão da corrente que ele pode demandar, tá? Do ponto de vista de controle de servomotores, a gente tem uma biblioteca padrão do Arduino, tá? Que já vem instalada em conjunto com o Arduino IDE, quando vocês instalam o ambiente, que se chama biblioteca servo, tá? Vocês têm que notar que quando essa biblioteca é usada com o Arduino Uno, tá? Ela desabilita o analog write nos pinos 9 e 10, porque ela vai ter que usar, né, esses pinos para fazer justamente o controle do servomotor, tá? Então, basicamente, a gente tem uma limitação aqui, né? Porque seriam pinos com PWM, mas a gente está escolhendo fazer o controle do servo. No caso do Arduino Mega, nós temos um número maior de pinos, tá? Consequentemente, a gente consegue, então, tá utilizando a biblioteca servo em outros pinos também, tá? É uma biblioteca bastante simples, tá, gente? Basicamente, o que a gente tem nessa biblioteca são os comandos attach, detach, o write microseconds, tá? E o read, que na prática serve somente para verificar a configuração que vocês fizeram, tá? É uma biblioteca que necessita ser inclusa explicitamente, então vocês vão ter que iniciar lá no início lá do sketch de vocês vão ter que dar o comando include servo.h, tá? E ela também é uma biblioteca orientada a objetos, a semelhança da biblioteca Liquid Crystal e da biblioteca que a gente usa para comunicação serial, tá? Então vocês sempre vão ter que criar um objeto representando o servomotor que vocês querem controlar, né? Para cada servo vocês têm que ter um objeto, que é bastante simples de ser feito, né? Basicamente vocês vão usar a palavra servo e o nome aqui da variável que vai identificar o servomotor que vocês vão querer fazer o controle. Em termos de funções, ela também é bastante simples, tá? A primeira coisa que vocês têm que fazer antes de realizar qualquer outro procedimento com servomotor é vincular o objeto ao pino onde se encontra fisicamente o servomotor, tá? Mas tipicamente não só isso, tá? Além de fazer o vínculo ao pino, vocês também vão ter que tipicamente determinar qual é a menor duração de pulso de controle, tá? E a maior duração de pulso de controle. A menor duração de pulso de controle correspondendo a menos 90 ou a 0 graus, dependendo de como é que vocês estão falando, tá? E a maior duração de pulso de controle correspondendo a mais 90 ou a 180 graus, como é que vocês estão falando, dependendo de como vocês estão falando, tá? Então vocês têm que determinar esses valores mínimos e máximos em microsegundos, tá? Então, por exemplo, para o servomotor que nós tínhamos visto aqui, né?
Vocês vão ter que dizer aqui que a posição de menos 90 seria 1000 micro e a posição de mais de, ou seja, menos 90 ou zero, né, dependendo do sistema de coordenadas que vocês estão usando, corresponderia a 1000 micro, e a posição de mais 90 ou 180, de novo, dependendo de como é que vocês estão falando, corresponderia a 2000 microsegundos, perfeito? Então, se a gente fosse usar aquele SG 5010, tá? A gente teria que dizer qual é o pino, sei lá, servo sg.attach, o pino que você estaria usando para controle, tá? O mínimo aqui seria 1000 e o máximo seria 2000. Se vocês declararem só o pino, o Arduino assume o valor padrão, tá? Que seria 544 e 2400, tá? Que pode ou não servir para o servo que vocês estejam considerando naquele momento, ok? Então é uma coisa bem simples, tá? Assim, os pinos que vocês têm que usar, obviamente, são pinos com suporte a PWM. No caso do Arduino Uno, né, vocês vão ter que necessariamente usar o pino 9 ou o pino 10. Perfeito? Então tá ali, né? Ok? O comando write serve para fazer o comando considerando o ângulo, tá? Então vocês poderiam ter, no caso aqui do nosso servo ali, no caso da referência que a biblioteca utiliza, tá? A biblioteca considera o ângulo variando de 0 a 180 graus. Então, considerando aquela informação do datasheet do SG5010, o 0 seria o menos 90 e o 180 seria o ângulo de mais 90, tá? Então, basicamente, vocês indicam a posição que vocês querem, tá? Ela é uma biblioteca que depois de vocês fazerem o comando, tá, ela retorna imediatamente, porque o controle do PWM é implementado em hardware, não tem um controle efetuado em software, tá? Então, na prática, vocês geram um comando, é feita a configuração, começa a ser gerado o sinal e ele retorna imediatamente. Vocês vão ver que existem bibliotecas mais problemáticas nesse sentido, tá? No caso de servos de rotação contínua, tá? Essa informação ela vai configurar a velocidade do servo. Tipicamente o 0 é a velocidade máxima numa direção e o 180 é a velocidade máxima na outra direção e o valor 90 correspondendo à velocidade nula, tá? Então tá aí. Basicamente, então, vocês poderiam, por exemplo, associar o servo ao pino 9 e manter ele no ponto central se ele for um servo de posição, tá? Como alternativa, pessoal, vocês podem usar a função write microseconds, tá? Nesse caso, vocês estão indicando diretamente a duração do pulso em nível alto. Então, é uma alternativa de trabalho que vocês podem utilizar, tá? Escolham se vocês preferem usar a anterior ou essa. Obviamente, se vocês configuraram o servo corretamente, não seria necessário usar essa função, tá? Mas serve, por exemplo, para vocês fazerem teste da operação de um servo desconhecido para determinar qual é a posição que ele atinge com uma determinada configuração, tá? O read, tá? Basicamente, ele lê a posição atual do servo, mas essa posição é em razão da configuração que vocês efetuaram, tá? O attach da gente é só para verificar, né, se o servo motor já está associado a algum pino ou não, tá? E o detach é para liberar o pino previamente associado para vocês terem algum outro uso com aquele pino, tá? Bom, tem um exemplo aqui, mas a gente vai fazer um exemplo mais complexo lá no Tinkercad, tá? Gente, o que é curioso aqui, tá? Uma característica, e daí isso eu vou comentar mais depois com o motor de passo. O servomotor tem uma característica que ele, ao ser alimentado, ele automaticamente busca uma posição inicial, tá? O que seria uma posição zero dele, tá? E a partir daí vocês fazem o controle de movimentação, tá? Em compensação, ele só mantém o posicionamento quando ele está alimentado. Então é um pouquinho diferente lá do motor de passo, tá? E aí vocês vão ver pela característica aqui de uso da biblioteca, que é uma coisa bastante simples de estar sendo utilizada, bastante simples de estar sendo controlada. Em seguida, a gente vai aqui para o exemplo de utilização dessa biblioteca com o Tinkercad.